Fala pessoal, Adriano Frutuoso passando para deixar algumas dicas para você que está necessitando contratar um profissional de segurança e saúde do trabalho para sua organização. Você que é da área de recursos humanos, você que é da área de recrutamento e seleção, ou mesmo você que já está dentro da área, mas que se viu diante da necessidade de contratar um outro profissional para trabalhar dentro da sua organização. Essas dicas que eu vou deixar para você são dicas importantes que eu venho pegando elas com o meu dia a dia de trabalho, atuando em várias empresas, participando de vários processos, ajudando muitas empresas a contratar esses profissionais e que eu tenho certeza que vai te ajudar na hora de fazer a devida seleção. Inclusive, eu já peço para você já deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, fazer a inscrição no nosso canal, que isso com certeza vai nos ajudar. E se você precisar de outros conteúdos, é só você passar e deixar escrito aí nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma. Nós sabemos que toda organização, a partir do momento que ela vai crescendo, ela passa a ter novas necessidades, inclusive necessidades legais. E, de acordo com o grau de risco da sua empresa e de acordo com a quantidade de colaboradores, você vai ter, dependendo da situação, a necessidade ou mesmo a obrigatoriedade de ter um profissional de segurança ao trabalho, onde normalmente nós temos o técnico de segurança ao trabalho sendo o primeiro profissional que a empresa vai ter a obrigatoriedade de contratar. Agora, quando nós chegamos nessa necessidade, nós nos deparamos com várias dúvidas, com várias questões que, se não forem levadas em consideração, você pode estar, infelizmente, contratando um profissional que vai acabar deixando a desejar. Então, se você se encaixa nessa situação, vem comigo pegar essas dicas que vão ser importantes para sua seleção, para o seu processo de seleção e recrutamento. Primeira dica que eu deixo para você na hora de contratar um profissional. Analise qual que é o histórico da sua empresa com relação à segurança e saúde do trabalho. O que a sua empresa ela tem de histórico, ela tem de cultura na área de segurança do trabalho? O que ela realmente tem tido? Ela já contratou outros profissionais ou esse é o seu primeiro profissional? E se contratou, quais foram as experiências que essa empresa teve com esses profissionais? Então, qual que é o histórico da sua organização? É uma organização multinacional? É uma organização que está se instalando agora na sua região? É uma organização que é de cultura familiar? Tudo isso você deve levar em consideração, inclusive com relação ao perfil de todos que trabalham aí dentro da sua organização. Agora, um ponto importante. Qual que é o status atual da sua empresa no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho? Então, a segunda dica que eu deixo para você. Qual que é a sua realidade do momento? Você, primeiro, analisou o seu histórico e agora você está analisando qual que é a sua realidade. Qual que é o estágio em que a sua empresa está nesse momento? E uma terceira dica importante. Qual que é o ponto onde a sua empresa quer chegar, ou o nível, o avanço que ela quer ter em segurança e saúde do trabalho. O que ela espera, o que ela almeja conquistar? Ela quer simplesmente deixar as coisas fluírem como elas já estão? Ou você sabe que existe uma necessidade de crescimento da empresa com a cultura de segurança ao trabalho? Há muitas empresas, independente do tamanho ou da nacionalidade, em que a cultura de segurança ao trabalho, ela nunca sai do modo básico. Qual que é? Você está no modo básico, onde praticamente o básico de segurança ao trabalho, como entrega de equipamentos de proteção individual, o registro desses equipamentos estão sendo feitos, ou você já está avançando para uma cultura de treinamentos e até mesmo de certificações. Então é importante que você seja muito franco, você seja muito franca com o status em que a sua empresa se encontra. Bom, feito isso, avaliando o histórico e avaliando a sua situação atual e avaliando onde é que você precisa e quer chegar, é que você vai começar, então, a fazer esse processo de seleção e recrutamento, inclusive avaliando, pelo menos, no mínimo, 3 profissionais, independente da idade desse pessoal. Até é interessante quando você faz uma mescla considerando não somente a idade, mas considerando a experiência do profissional. Mas que pelo menos 3 profissionais você esteja trazendo para poder conhecer, para você poder conversar com ele, entender qual que é a situação de cada um deles,
Inclusive, uma dica importante, é importante que você procure conversar com esse profissional e analisar a bagagem técnica dele, inclusive o conhecimento técnico normativo. Você deve analisar se esse profissional ele tem conhecimento das normas regulamentadoras, das instruções do Corpo de Bombeiros, se ele, caso for uma necessidade sua, tem uma noção ou tem vivência com as certificações. Hoje nós temos certificações de meio ambiente, certificações de segurança do trabalho. Analisar se, caso você tenha essa necessidade de crescimento nesse sentido, analise se esse profissional tem essa aptidão. E o mais importante, avalie se ele está atualizado com essas normas. Porque as normas, inclusive as normas regulamentadoras, elas vão passando por muitos processos de melhorias, processos de renovação. Uma hora nós temos normas entrando, outra hora temos normas saindo. Então é importante que você analise para ver se esse profissional ele está por dentro daquilo que está acontecendo com o mercado de trabalho. Mas sempre uma atenção toda especial você tem que dar para as normas regulamentadoras. Afinal de contas, elas literalmente são como se fossem a Bíblia do profissional de segurança e saúde do trabalho. Independente de ser um técnico, independente de ser um engenheiro de segurança do trabalho. Agora, o que você tem que analisar também? Procure ver qual que é o comportamento desse profissional diante de situações que você pode, inclusive, criar através de dinâmicas de contratação. Você pode criar dinâmicas onde sejam colocados cenários, onde o conhecimento técnico deve ser implementado, e também cenários onde a administração de conflitos também deva ser implementada. O profissional de segurança ao trabalho, ele tem que saber administrar conflitos, se não ficar criando conflitos. A gente sabe que na convivência diária das pessoas, é muito normal que a gente encontre muitos profissionais se degladiando muitas vezes, tendo vários atritos. E como é que esse profissional de segurança ao trabalho estaria agindo diante disso? Você pode criar situações e pedir para que ele esteja trazendo soluções técnicas e soluções de vivência mesmo, soluções humanas, como que ele lida com determinados conflitos e como que ele lida, inclusive, com a conscientização. Você pode colocar, por exemplo, como que ele estaria implantando a cultura de segurança e saúde do trabalho dentro de uma organização que não precisa ser necessariamente a sua, mas pode ser uma organização fictícia, e ele estaria mostrando como que estaria implantando as normas, os procedimentos, a cultura de segurança e saúde do trabalho dentro dessa organização. Fica uma dica muito importante para você. Agora, o que você tem que analisar também? Depois que você fez todo o processo de seleção e recrutamento, onde você aplicou dinâmicas, onde você conversou, conheceu o profissional, você deve ser muito sincero, muito sincera em analisar qual desses perfis mais se adequa com a sua realidade. Há muitas vezes em que a empresa ela tem uma necessidade que o profissional ele seja mais um profissional ligado à parte de relacionamento com pessoas. Às vezes já tem outros colegas mexendo com normas, mexendo com procedimentos, e aquele profissional ele deve ser mais voltado para a área de treinamentos, inclusão, de treinamentos, de capacitação do pessoal. Agora, há situações em que a necessidade é que se tenha um profissional com um perfil mais técnico, um perfil mais burocrático, porque ele vai lidar com normas, ele vai lidar com certificações, e ele vai ter que gastar boa parte do seu tempo lidando com isso. Então, nesse processo de seleção e recrutamento, é importante que você analise isso. Porque se você pegar uma pessoa que ela tem uma tendência maior a ter relacionamento com as pessoas, a estar envolvidos, a estar ali no campo, estar na produção, estar ali conhecendo os processos, analisando e indo para cima, se você de repente coloca esse profissional sentado numa cadeira só para cuidar de normas, em pouco tempo ele pode se desanimar. E o contrário também é uma realidade. Uma pessoa que tem um perfil um pouco mais burocrata e você vai lá e coloca ele e é que fique ministrando treinamentos, e nem sempre esse profissional tem essa característica. E dentro de pouco tempo ele vai querer sair, ele não vai conseguir aguentar trabalhar na sua empresa. Agora, feito todo esse processo, esse profissional vai começar a trabalhar. E é importante que durante a sua experiência você busque analisar dois fatores importantes. Primeiro, busque avaliar se esse profissional ele está conseguindo se envolver com a atividade como um todo.
e se ele está conseguindo engajamento. Quando eu falo engajamento, é analisar se ele realmente está conseguindo se envolver com todos aqueles que estão à sua volta, inclusive engajando a cultura da segurança ao trabalho. E você vai perceber isso, inclusive, conversando com pessoas próximas do seu ciclo ali, pessoas que têm contato com esse profissional, onde esse profissional ele vai conseguir demonstrar para todos que ele chegou para fazer a diferença. Então é importante que você esteja analisando nesse período, nesses 2, 3 meses de experiência, se ele conseguiu de alguma forma trazer o assunto segurança ao trabalho mais para perto das pessoas e se as pessoas estão compreendendo que esse profissional veio e chegou para agregar. Agora, uma dica que eu dou para você, isso eu falo de coração, conhecendo a realidade dos colegas que são da área de segurança ao trabalho. Quer seja durante a experiência ou mesmo após a experiência, se você já contratou esse profissional, procure não colocar obstáculos para que esse profissional consiga implantar a cultura de segurança ao trabalho. O que eu tenho visto ao longo dos anos, inclusive vários outros colegas reclamando, entre aspas, realmente desabafando, que muitas vezes eles tentam trazer soluções ou até mesmo inovações, porque o profissional da área de segurança ao trabalho, ele gosta de servir as pessoas, ele gosta de estar ajudando, auxiliando as pessoas, inclusive trazendo a cultura da segurança ao trabalho para dentro da empresa, e muitas vezes, até mesmo para a empresa, acaba sendo um impacto, muitas vezes negativo. E com coisas simples, a empresa acaba criando obstáculos. Então a dica que eu dou é o quê? É que se você está vendo, ou se você vai estar vendo que esse profissional, ele entrou, é claro, sempre tem coisas para melhorar, mas se ele ou ela está se dispondo a trazer inovações, a trazer melhorias, a trazer, inclusive, situações que devem ser melhoradas, que devem ser adequadas, que vai ter um certo investimento, que você possa trazer ele para a realidade, mas nunca, jamais trazendo obstáculos ou desanimando esse profissional. Eu já vi muita gente boa pedir a conta de empresas, por quê? Porque ele se sentiu literalmente desvalorizado. Ou achou, imaginou, ou percebeu que estavam sendo colocados obstáculos à sua frente. E isso acabou desmotivando. Lembre-se, a motivação, principalmente na área de segurança ao trabalho, a motivação, o engajamento, a motivação desse pessoal faz toda a diferença. Falo isso por conhecer a área e conhecer os profissionais. Então que você realmente leve todos esses pontos em consideração, desde lá do seu processo de seleção e recrutamento, até mesmo durante o desenvolvimento desse profissional, principalmente nos 6 primeiros meses, que é o tempo em que a pessoa está se ambientalizando com a cultura da empresa, quem são aqueles profissionais que têm cargos de responsabilidade maior ou menor, tudo isso deve ser levado em consideração, ele está procurando assimilar. Então que você que participou de todo esse processo, que você possa ajudá-lo para que esse profissional se torne um grande prevencionista dentro da sua empresa e que possa trazer retorno emocional, retorno técnico e inclusive retorno financeiro. Porque quando se trata de segurança ao trabalho, todo cuidado é pouco. E quando você investe nessa área, quando você investe em bons profissionais, com certeza o retorno para a empresa vai ser muito maior do que ela tem investido. Lembrando, reconheça esse profissional, reconheça financeiramente, dê liberdade, dê autonomia para que ele possa trabalhar, que eu tenho certeza que você, junto com a sua empresa, vão estar colhendo muitos bons frutos por causa desse trabalho, por causa dessa atuação. Beleza? Se você gostou dessas dicas, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, deixa aí o comentário pedindo inclusive outros temas e com certeza vai ser um prazer trazer para você, trazer para todos nós. Fique ligado no nosso canal, nas nossas novidades, deixe o sininho ativado e com certeza semanalmente vamos estar trazendo conteúdo bom, um conteúdo de qualidade para você. E lembre-se, a proteção tem preço, mas a segurança e a saúde do trabalho não tem preço. Que você possa realizar um bom trabalho, uma boa contratação e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais!